eu contratei um caminhão para que pudesse limpar o meu quintal. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu. O caminhão saiu cheio, lotado de coisas, assim, encheu a tal ponto de que o cara quase falou pra mim, a gente precisa fazer 2 viagens do meu quintal. Ele tava tão cheio que saiu quase que com 2 viagens, e os vizinhos, um ou outro olhando, aquela coisa assim, sabe, de tipo, que legal que você tá limpando, mas com um pouco de alívio, porque meu quintal tava muito sujo. E aí eu tive noção, pela primeira vez, que eu havia me tornado acumuladora. O meu acúmulo não era lixo de sujeira, era tranqueira, era tralha, era pote, era resto de revista, de tecido, de papel. Ganhava o presente e guardava o papel, a sacola e o potinho. Eu não jogava um único pote fora. Só para você ter ideia, aquelas bandejas que a gente compra fruta ou alguma carne, enfim. Eu guardava aquilo que eu queria pôr concreto ali dentro, fazer uma bandejinha. Eu era louca de fazer essas coisas. Então eu comecei a guardar muita coisa até o ponto de me tornar realmente uma acumuladora. A minha mesa estava com marcas de tinta, meu chão, minhas paredes, porque eu não tinha mais um limite para parar. E lembrando que naquela casa eu falei que eu não ia comprar nada novo, eu ia reformar tudo. De novo, comecei a sentir muita tristeza sobre isso. E aí, o que aconteceu? Pesquisei, nada. Não tinha curso, não tinha vídeo, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Isso tem pouco mais de 5 anos, 6 anos aproximadamente, esse assunto. E aí, de tanto pesquisar, eu comecei a estudar esses blogs místicos. Eu queria saber o que estava sendo dito. E aí apareceu pela primeira vez uma possibilidade para mim de começar a pesquisar sobre aquilo, apesar de que não tinha esse assunto dentro da grade de estudo, não tinha absolutamente nada. E aí a gente decidiu mudar de casa de novo, porque nesse intervalo acabou acontecendo um problema um pouco mais delicado. Nessa época, quando eu morava nessa casa, eu trabalhava ainda com reformas. O meu trabalho sempre foi ligado à reforma. Então eu pegava um projeto do zero, tinha minha equipe e eu pegava o projeto, executava o projeto, contratava a equipe, acompanhava a obra e entregava o projeto decorado, com o móvel planejado e o projeto pronto para o cliente. Então isso era meu trabalho. Eu ficava dirigindo 12 horas por dia. Eu passava mais tempo na rua do que dentro de casa. Então às vezes eu fazia vistoria de obras, 5, 6 obras por dia, às vezes uma num lugar, outra em outro, em São Paulo, voltava, ia para Alphaville, enfim. Eu ficava o tempo todo assim. Essa era a minha vida, né? Dirigir muito. E as obras e as equipes, etc. E ainda nessa casa, um belo dia, eu já estava muito aflita com a casa, não queria morar ali, mas eu não tinha pretensão de sair. Essa casa, para nós irmos para lá, nós pegávamos 4 rodovias. E eram rodovias de 100 km, 120 km por hora. Então a gente tratava desse assunto. Eu tô perdida, peraí, deixa eu ver se eu vou falar disso. E aí, um belo dia, nesse trajeto que eu tinha, né, de 4 rodovias e tal, eu cheguei em casa, encostei assim na pia da casa, meu marido encostou aqui do lado e a gente tava muito cansado no final do dia, assim, e a gente foi beber água e eu olhei para ele de lado. Eu nunca contei esse assunto em lugar algum e eu tô contando aqui pela primeira vez. Eu olhei pro meu esposo aqui de lado e fiz assim. Sabe quando você tá olhando aqui, mas o seu olho vê
ao lado, né? Ele olha assim de rabinho de olho, como a gente diz, né? Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, falei, amor, você tá me vendo? Aí ele falou assim, tô. Eu falei, não, mas não olha pra mim, olha pra frente e vira só o olho. Aí ele falou, tô vendo seu perfil, né? Aí eu falei, eu não tô te vendo. Eu não tô te vendo. E na época eu frequentava uma igreja que era muito escura por dentro, assim, as luzes, né? Tecido escuro do chão, carpete, aliás, a parede, pintura escura e tal. E eu comecei a perceber que eu tava com muita dificuldade de me locomover dentro dessa igreja. E uma outra coisa que me chamou muita atenção também na época, eu estava... O que foi que aconteceu? Eu fui fazer uma visita dentro da casa de uma mulher que estava trabalhando comigo e fiquei na casa dela mais do que o horário. Eu tinha que ir embora à noite. Então, meu esposo que veio me trazer, via me buscar de carro, e quando a gente desceu do apartamento dela, que fomos para o hall do prédio, para a área comum, que eu saí, eu estava numa área muito clara, mas isso já era 9 da noite, quando eu saí eu não vi nada, tava tudo preto, e aí eu fiquei, nossa, como que isso eu não tô vendo? Eu não tô vendo nada, não tava vendo absolutamente nada. E aí eu falei pra ela, pode me ajudar? Ela falou, como assim você não tá vendo? Eu falei, eu tô sem óculos, não tô vendo nada. Eu comecei a ter vários sintomas assim de esbarrar nas coisas, não estar conseguindo ver coisas. E aí eu cheguei a um ponto de pensar, será que eu tô doente? Será que eu tô com algum problema? Eu realmente tô precisando de ajuda. Demorou, não foi rápido assim. E aí, um belo dia a gente tava fazendo um trajeto, nós fomos para Guarulhos, na época eu estava morando em São Paulo, nós fomos para Guarulhos e eu fui dirigindo e peguei a Via Dutra. Para quem é de São Paulo sabe que a Via Dutra é uma via de tráfego rápido, 120 km aproximadamente. E eu fui à noite dirigindo. E eu tô lá dirigindo, beleza. Quando a gente teve que entrar, eu tinha que entrar toda a minha direita, que eu entrei, o meu esposo gritou, o carro! E eu voltei o carro e eu fiquei apavorada naquele momento, fiquei muito apavorada. E aí ele falou assim, como que você não viu o carro? E meu coração palpitando, ele falou, desce do carro, deixa eu levar, você tá dirigindo muito mal. Eu dirijo muito bem. Você tá dirigindo muito mal, o que tá acontecendo? E eu desci. Detalhe, o carro que eu não vi era uma SUV preta, enorme, quase uma picape. Não, era uma picape, enorme. E eu fiquei, como que eu não vi aquele carro? Porque eu ia jogar o meu carro todo no meio dela, eu ia cortar ela no meio. Eu não fiz isso porque meu esposo gritou dentro do carro. E eu não vi aquele carro. Eu falei, eu realmente preciso ir ao médico. E eu fui. Fiz os meus exames e o médico falou assim, bom, quando eu comecei a contar os sintomas, doutor, tô com essa dificuldade, tô com aquela outra, ele falou assim, olha, você tem 3 alternativas, 3 doenças que podem estar te afetando. Torce para não ser a terceira, porque é a única que não tem cura. E saiu o diagnóstico.